a história de Gideão. A história de Gideão é uma das mais impressionantes e inspiradoras da Bíblia. Ela demonstra como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas fraquezas e limitações, para realizar grandes feitos. No caso de Gideão, Deus escolheu um homem comum para liderar os israelitas em uma batalha decisiva contra os midianitas, um exército muito mais numeroso. Essa narrativa não apenas revela o poder de Deus, mas também nos ensina sobre fé, obediência e dependência total do Senhor. Gideão foi um agricultor de Israel e o escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas. Embora se sentisse incapaz, Deus o guiou à vitória com apenas 300 homens, mostrando que o poder de Deus capacita os escolhidos. Sua história ensina sobre fé, coragem e confiança em Deus em tempos difíceis. Na época de Gideão, os israelitas haviam se afastado de Deus, o que resultou em um período de opressão sob o domínio de povos pagãos. Os midianitas eram uma ameaça constante, saqueando e destruindo colheitas, o que deixou o povo de Israel com medo e vivendo em extrema pobreza. A chamada de Gideão. Gideão, um agricultor da tribo de Manassés. Era filho de Joás e trabalhava escondido em sua plantação, para proteger o pouco que restava dos ataques dos midianitas. Foi nesse contexto que o anjo do Senhor apareceu, chamando-o para liderar a libertação de Israel, chamando-o de homem valente. No entanto, Gideão se considerava o menor de sua família e questionou a escolha de Deus, pedindo alguns sinais para confirmar sua missão. Mesmo se sentindo inadequado, Gideão recebeu a missão de libertar Israel. Porém, Deus deixou claro que a vitória viria pelo seu poder e não pela força humana. 2. A redução do exército. Gideão pediu a Deus 2 sinais para confirmar sua vontade. No primeiro, o orvalho apareceu apenas na lã, enquanto o chão ao redor permaneceu seco. No segundo, ocorreu o contrário. A lã ficou seca e o chão molhado. Esses sinais revelaram a resposta de Deus e fortaleceram Gideão. Com a confirmação de Deus, Gideão reuniu um exército. Mas Deus reduziu o número de seus homens de 32.000 para apenas 300, para que a vitória não fosse atribuída à força humana, mas ao poder de Deus, com estratégia e fé. Inicialmente, Gideão reuniu 32.000 homens para enfrentar um exército de 135.000 midianitas. No entanto, Deus disse que ainda eram muitos soldados. Para que a vitória fosse claramente atribuída a ele, Deus reduziu o exército em 2 etapas. Os medrosos foram enviados para casa, reduzindo o exército para 10.000 homens. Deus testou os soldados no riacho. Aqueles que se agachavam para beber água foram dispensados, enquanto os que traziam a água com as mãos foram escolhidos. No final, restaram apenas 300 homens. Esse processo deixou claro que a vitória de Israel não dependeria de números ou estratégias humanas, mas do poder de Deus. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas
em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. 3. A estratégia de Deus. Com apenas 300 homens, Gideão recebeu uma estratégia incomum de Deus. Em vez de armas convencionais, cada soldado recebeu uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha acesa dentro do jarro. À noite, eles cercaram o acampamento dos midianitas. No momento certo, tocaram as trombetas, quebraram os jarros e gritaram. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7:20. O estrondo, o brilho das tochas e o som das trombetas geraram grande confusão no acampamento inimigo, acreditando que estavam sendo atacados por um grande exército. Os midianitas entraram em pânico e começaram a atacar uns aos outros antes de fugirem. 4. A vitória divina. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército de 135.000 soldados. A vitória foi totalmente atribuída a Deus, e não ao tamanho ou força do exército israelita. Assim, o Senhor pôs em fuga os midianitas diante dos israelitas, e o acampamento deles foi derrotado por completo. Juízes 7:22. Deus usou um pequeno número de homens para realizar um grande milagre, mostrando que, com a ajuda de Deus, nada é impossível. Gideão recebeu o nome de Jerubaal, após derrotar o deus Baal dos midianitas. O nome, que significa Baal se opõe ou Baal combate, foi dado a ele como um símbolo de sua vitória sobre a idolatria e a adoração de deuses falsos. Após a vitória, Gideão cometeu um erro ao construir um éfode com o ouro coletado da batalha. Embora suas intenções fossem boas, o éfode acabou se tornando um objeto de culto, desviando o povo de Israel da verdadeira adoração a Deus. Essa falha de Gideão ressalta a importância de manter a fé pura e evitar a criação de ídolos, mesmo em ações que parecem devocionais. A história de Gideão nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sua humildade e fé diante de desafios aparentemente impossíveis demonstram que o sucesso, segundo a visão bíblica, não depende de nossas capacidades, mas da confiança em Deus. Gideão é um exemplo de que, mesmo em tempos difíceis, a obediência e fé em Deus podem trazer libertação e transformação. Quem foram os 300 de Gideão? Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel, ele reuniu um exército de 32.000 homens. No entanto, Deus disse que eram muitos. Assim, Deus começou a reduzir o número de soldados. Deus mandou que Gideão deixasse qualquer um que estivesse com medo ir embora. E 22.000 homens partiram, restando 10.000. Ainda assim, Deus disse serem muitos. Então pediu a Gideão que levasse os homens a um riacho para beber água. Os que bebiam com as mãos atentamente foram separados dos que se ajoelharam para beber no rio. Apenas 300 homens beberam com as mãos,
E foi com esses que Deus disse que libertaria Israel. Cada soldado recebeu uma trombeta, uma tocha e um cantaro de barro para cobrir a tocha. Durante a noite, os 300 homens cercaram o acampamento dos midianitas. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros, revelando as tochas. Tocaram as trombetas e gritaram: pelo Senhor e por Gideão. Essa tática causou grande confusão no acampamento inimigo. Os midianitas, no pânico da noite e sem saber quantos eram os atacantes, começaram a atacar uns aos outros, fugindo em total desordem. Com a ajuda de Deus, os 300 de Gideão venceram uma batalha que parecia impossível. Essa vitória mostrou que, com fé e obediência, Deus pode fazer grandes coisas, mesmo com recursos limitados. O erro de Gideão após a vitória. Segundo o relato em Juízes 8, após a derrota dos inimigos, Gideão pediu aos israelitas os brincos de ouro que haviam sido tomados dos midianitas como despojo de guerra. Com esse ouro, ele confeccionou um éfode, uma espécie de objeto de culto. Porém, em vez de ser algo positivo, esse éfode se tornou um problema para o povo de Israel. Ele foi colocado na cidade de Ofra, e a Bíblia relata que todo Israel se prostituiu após ele, o que significa que as pessoas começaram a venerar o éfode, transformando-o em um ídolo. Isso se tornou uma armadilha para Gideão e sua família, por desviar o foco da verdadeira adoração a Deus. O éfode que Gideão fez, embora não tenha sido criado com a intenção de se tornar um ídolo, acabou levando o povo ao erro. Isso ilustra os perigos de transformar objetos religiosos em ídolos. A falha de Gideão destaca a importância de manter a pureza na fé e de evitar a criação de ídolos, mesmo quando os atos parecem devocionais, aceitando o chamado de Deus para liderar a libertação de Israel. Gideão foi um agricultor israelita da tribo de Manassés, que vivia em uma época difícil para o povo de Israel. O país estava sob constante opressão dos midianitas, que saqueavam suas colheitas e espalhavam destruição. Gideão vivia com medo, escondendo-se enquanto realizava suas atividades no campo. Em meio a esse cenário, Deus escolheu Gideão para liderar a libertação de Israel. Apesar de sua origem humilde e de se considerar o menor em sua família, ele foi chamado por Deus de forma surpreendente. O anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele malhava trigo escondido dos inimigos. O anjo disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso", em outras traduções, homem valente. Essas palavras mostraram que Deus via o verdadeiro potencial de Gideão, mesmo que ele não se considerasse um líder. Porém, Gideão duvidou de si e pediu sinais para ter certeza de que Deus realmente o havia escolhido para liderar Israel. Primeiro, ele ofereceu comida ao anjo, que a consumiu milagrosamente com fogo. Ainda assim, Gideão pediu mais provas. Colocou uma lã no chão e pediu que numa manhã apenas a lã estivesse molhada de orvalho e o chão seco. Deus atendeu ao pedido. Na manhã seguinte, pediu o inverso.
que a lã ficasse seca e o chão molhado. Deus mais uma vez confirmou. Esses sinais fortaleceram a confiança de Gideão para aceitar o chamado. Sua história nos ensina que Deus vê nosso potencial, mesmo quando nós mesmos não o reconhecemos, e que Ele confirma sua vontade àqueles que confiam em seu propósito. O legado de Gideão. A história de Gideão mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Gideão era um simples agricultor que se via como o menor de sua família, sem habilidades para liderar Israel. No entanto, Deus o chamou para libertar o povo dos midianitas. Apesar de suas dúvidas, Deus o capacitou, orientando e mostrando que o sucesso não dependia da força humana, mas do seu poder. Deus deu a Gideão coragem, estratégia e confiança para liderar os 300 homens que venceram os midianitas. Após a vitória, Gideão se recusou a ser rei, afirmando que Deus era o verdadeiro governante de Israel. Ele viveu o restante de sua vida em paz, mas cometeu um erro ao construir um éfode, que acabou levando o povo de volta à idolatria. Gideão morreu em idade avançada, e seu legado é misto. Ele é lembrado como um juiz valente que confiou em Deus, mas também como alguém cujas ações finais desviaram Israel. A lição de sua vida nos ensina que Deus nos capacita, mesmo quando nos sentimos fracos, mas também nos alerta sobre a importância de permanecer fiel até o fim, evitando desvios. O que aprendemos com a história de Gideão? A vida de Gideão nos ensina valiosas lições sobre fé, humildade e obediência a Deus. Gideão se considerava incapaz de liderar, mas Deus o escolheu para libertar Israel dos midianitas. Uma das primeiras lições é que Deus não escolhe pessoas pela sua força ou status, mas sim por sua disposição em obedecer. Mesmo se sentindo pequeno, Gideão confiou no chamado de Deus. Outra lição importante é a busca por confirmação da vontade de Deus. Gideão pediu sinais para ter certeza de que estava seguindo o plano divino. Isso mostra que, em momentos de dúvida, podemos buscar a direção de Deus, que nos dá clareza. A história de Gideão também ensina sobre a importância da humildade e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Quando Deus reduziu seu exército de 32.000 homens para apenas 300, ele demonstrou que a vitória vem de sua força, não da nossa. Outras lições da história de Gideão. A trajetória de Gideão nos ensina verdades preciosas sobre a nossa caminhada com Deus. Deus vê além das nossas limitações. Gideão se via fraco, mas Deus o chamou de homem valente. Quando Ele nos escolhe, também nos capacita. A vitória vem de Deus, não da nossa força menos Deus. Reduziu o exército de Gideão para deixar claro que o triunfo pertencia a Ele. Devemos confiar no Senhor e não em nossos próprios recursos. Obediência gera milagres. Gideão seguiu à risca
as instruções divinas, mesmo que parecessem ilógicas. Quando obedecemos, experimentamos o sobrenatural de Deus. Deus usa o que temos os soldados de Gideão. Não tinham armas poderosas, mas Deus usou trombetas, tochas e jarros para confundir o inimigo. Deus pode fazer grandes coisas com os recursos que temos. Desde que confiemos em Ele, a história de Gideão é um lembrete poderoso de que Deus usa os improváveis para cumprir seus planos. Ele não procura os mais fortes ou capacitados, mas aqueles que confiam plenamente em sua direção. Gideão, também chamado de Jerubbaal. Para a nossa vida, aprendemos que, quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a cumprir propósitos maiores que nossas limitações. Deus usa aqueles que o seguem com fé, mesmo em meio a desafios, acontecimentos marcantes da vida de Gideão. Acontecimento, detalhes, chamado de Deus. Deus chama Gideão enquanto trabalhava no trigo, escolhendo-o para libertar Israel dos midianitas. Sinal do cordeiro. Gideão pede um sinal. Deus faz o cordeiro apresentar-se com orvalho em uma lã. Destruição do altar de Baal. Gideão destrói o altar de Baal de seu pai e constrói um altar a Deus, recebendo o nome de Jerubbaal, o exército de 300 homens. Deus reduz o exército de Gideão de 32.000 para 300 homens para a batalha, vitória sobre os midianitas. Gideão derrota os midianitas com estratégia e confiança em Deus, trazendo paz a Israel. Construção do éfode. Gideão faz um éfode de ouro, que acaba se tornando um objeto de idolatria. Rejeição do título de rei. Gideão recusa ser rei, dizendo que Deus será o governante de Israel. Morte e legado. Gideão morre em paz, sendo lembrado como um juiz que libertou Israel. Se este artigo edificou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam fortalecidas por essa história de fé e vitória. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.